Então, hoje nós vamos estar falando sobre os gráficos. Esse é um ponto muito importante do Excel, D'Alessio, que são os gráficos. Por que ele é importante? Então, primeira coisa, o que é o gráfico? O gráfico é uma representação visual de dados, né? Então, ele vai resumir os dados e apresentar de uma forma mais visual, mais atrativa, mais condensada, certo? Com isso, nós temos vários tipos de gráfico. Tá? Para cada tipo de gráfico, ou melhor, cada tipo de gráfico, ele é mais apropriado para um tipo de dado, para um tipo de informação. Separei aqui duas bases de dados, só para a gente ter um paralelo, né? De qual gráfico que eu utilizo para qual situação. E por que isso é muito importante? Então, a aula de hoje vai ser basicamente gráfico. Tá? Ok. Nós temos duas situações com os gráficos. Primeiro que a ideal escolha, né, a correta escolha do meu gráfico vai influenciar na leitura que eu faço da minha informação. Então, isso é importantíssimo para a gente estar fazendo, né? Justamente porque eu preciso escolher bem o meu gráfico, porque senão ele vai mostrar uma informação que não é tão verdadeira assim, e a gente vai ver o que acontece aqui. E se eu escolher errado o meu gráfico, a leitura dele pode ser, além de difícil, pode estar dando a entender uma outra coisa, certo? E, como segundo tópico importantíssimo, a formatação do gráfico. A formatação, como a gente viu desde a primeira aula, ela é muito importante para a gente instigar o leitor da minha planilha a ler aquilo que eu estou falando para ele. Então, eu quero falar uma coisa. Como que eu posso facilitar a leitura por parte daquela pessoa que vai estar que vai ler, que vai fazer a análise da minha planilha? Geralmente, repito, a gente faz uma planilha para que outras pessoas leiam. Então, por isso que é muito importante a gente criar algo que seja legível, né? Certo? Então, vamos começar aqui. A gente viu na última aula, na guia Inserir, várias informações, nós pulamos o setor de gráfico. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui essa base de dados, uma base de dados simples. Ano de venda, valor total vendido. Só. Vendas líquidas por ano. Esta é a minha base de dados, esta é a minha planilha. Perfeito. Ainda não está partilhado. Desculpa. Nada. Então, eu tenho aqui minha base de dados com ano e vendas, né? Como que eu faço para mostrar isso de uma forma mais visual? Então, é isso que eu quero estar trazendo aqui para a gente hoje. Além disso, eu quero colocar, ou melhor, vou fazer aqui uma outra base de dados para a gente ver como que, com as mesmas informações, nós podemos tirar outras análises, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer, além de ano e venda, eu vou fazer categoria e venda. Então, vamos pôr aqui móveis, celulares, eletrodomésticos, produto de cuidado pessoal, roupa, cama, mesa e banho. E aqui, por fim, vamos colocar papelaria. Beleza. Então, nós temos aqui algumas categorias. Não vamos pôr produto, não. Vamos pôr só cuidado pessoal. Beleza. Como que eu faço para estar apresentando essas informações aqui de uma forma bem visual? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar primeiro com essas categorias aqui. Vou selecionar a minha base. Clico na guia Inserir. E vem gráficos recomendados. O que acontece em gráfico recomendado? O Excel, já vai estar me recomendando alguns gráficos que, pelo que ele viu na planilha, faça mais sentido. Então, ele traz essas informações aqui. Eu tenho barras agrupadas, coluna, pizza, funil e Pareto. Gráfico de Pareto. Beleza. Vamos colocar o mais simples, coluna.
olha, a minha informação visual, eu sei que o eletrodoméstico é o que eu tenho maior quantidade vendida. Eu sei que a papelaria tem a menor quantidade vendida. Eu sei que a diferença da papelaria para o eletrodoméstico é muito grande. E eu consigo traçar que, por exemplo, cuidado pessoal e roupa não tem uma distância tão absurda assim. Eu vejo que cama, mesa e banho é quase o mesmo que celulares. Então, eu já consigo extrair várias informações de análise com apenas uma plotagem. Né? A gente chama de plotar um gráfico. Todos os gráficos, todos não, né? Os gráficos, em sua maioria, e daí assim eu posso dizer, eles são divididos em eixo Y e eixo X. O eixo X, quando a gente fala, geralmente é uma categoria. O eixo Y, ele é o valor que eu estou trabalhando. Alguns gráficos, essa relação de X e Y se invertem. A gente vai ver isso também. Então, por exemplo, móveis. O móveis está quase nessa linha aqui. Ou seja, ele é quase 1.600.000. Porque móveis é 1.580.000. Beleza. Se eu posiciono o mouse aqui, ele aparece, olha lá. Série vendas.móveis, valor 1.580.000. Então, eu consigo colocar essas informações. A gente vai ver uma formatação também para facilitar isso. Mas primeiro a gente está conhecendo o gráfico. Beleza. A gente viu aqui as informações, a gente viu como que tá, como que é, tudo certinho. Isso é um gráfico simples. Agora, nós hoje vamos entender para que serve cada tipo de gráfico. Tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer a escolha correta para apresentar o meu dado. Imagine, Dalécio, que você está criando um gráfico para uma pessoa que talvez nunca tenha visto aquela informação. Então, nós precisamos que esse meu gráfico seja bem criado para passar a correta visualização para essa pessoa. Para isso, eu tenho que escolher bem o gráfico. Então, eu vou selecionar aqui. Vamos conhecer os gráficos. Fui novamente em gráfico recomendado e vou vir aqui, ó, todos os gráficos. Eu tenho todos esses tipos de gráficos aqui. Todos. Vamos entender para que funciona cada um deles. Tá? O gráfico de coluna, ele vai funcionar para uma forma comparativa. Então, eu vou comparar categorias. Então, repare como que isso faz sentido. Eu estou comparando uma coluna com a outra e a minha categoria no caso ficou categoria, né? Porque aqui eu coloquei categoria. Mas a minha categoria é tipos de gasto. Então, eu estou gastando com móveis, estou gastando com celular, com eletrodomésticos, por aí vai. Então, o gráfico de coluna, ele tem o foco e o objetivo de direcionar uma análise comparativa categórica. Esse é o tipo de análise que a gente vai fazer com o gráfico de coluna. Tá? Eu posso colocar aqui e trazer vários tipos, várias colunas, e ele vai me trazer várias colunas ali na análise. Como, por exemplo, eu estou aqui quantidade. Só para a gente arredondar aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Eu quero folha de vida por 590. Só para a gente ver aqui uma relação de quantidade. Está bem simplesinha, né? Mas, repare só. Se eu crio um gráfico de coluna com essa distinção aqui agora, isso aqui é uma quantidade, ele vai fazer o seguinte, ó, selecionei as 3 colunas, gráfico de coluna. Olha só. Aqui não está dando para ver muito bem, mas aqui ele tem uma informação aqui. Vamos dividir agora por 50. Voltou. Por que está difícil de ver? Porque ele está 31.000 e a minha venda foi de 1.500.000. Então está muito longe a distância. Ok. Então, vamos dividir por 2, que daí a gente vai ver melhor. Então, olha lá. Agora a minha informação está bem visível. Ó. Então, eu tenho duas categorias sendo comparadas. A minha categoria de venda, que está em azul, a minha categoria de quantidade, que está em laranja. Certo? Beleza. Seguindo a nossa análise. Então, eu tenho várias designs de gráfico de coluna.
que eu posso pegar aqui, ó, coluna empilhada. O que acontece? Para a coluna empilhada, eu preciso ter as 3 colunas. E ele vai fazer o seguinte, olha só, ele vai empilhar. Então, ele vai fazer uma proporção relativa daquela situação. Sendo bem sincero, nunca usei porque eu acho ele muito ineficiente. Tá? Tem aqui um gráfico em 3D que a gente pode estar colocando, né? Alguns modelos em 3D que faz sentido. Esse daqui, ó, essa coluna 3D, é um que, se eu tiver 2 informações, uma vai ficar na frente da outra. Né? E uma análise Ok? assim, ó. Então, são estilos de gráficos que eu posso estar tendo. Beleza. Linha. Para que serve o gráfico de linha? Olha isso. Móveis, celulares. Tá. O gráfico de linha ele vai indicar progressão. Não faz sentido eu analisar uma categoria com um gráfico de linha. Para analisar com um gráfico de linha, eu preciso, ou é preferível, melhor dizendo, que eu analise o tempo no gráfico de linha. Porque a linha ela dá essa sensação de progressão, de continuidade. Né? Então, repare, se eu uso com ano, faz mais sentido. Olha só, o gráfico é o mesmo, porque o número é o mesmo. Mas agora eu tenho uma análise que faz mais sentido. Então, ó, 17, 18, 19 subiu, 20, 21 caiu, 22 subiu, 23 despencou. 2024 talvez caia mais. Não tem uma expectativa de 2024 crescer muito, pelo menos. Então aqui a gente consegue já começar a deduzir ou enxergar a tendência da minha informação. Então o gráfico de linha ele é utilizado para análise temporal. Então o gráfico de linha é tempo. Se eu pego uma planilha como esta, faço a minha ordenação, né? Então vou ordenar aqui do mais antigo para o mais recente. Eu consigo colocar um gráfico de linha que analise isso. Por que ele ficou confuso? Porque o meu número é confuso. Então, ó, 486, 190, 186, então caiu muito, subiu muito, caiu muito, subiu um pouquinho. Então, Bem difícil. é esse resultado aqui, né? Então, eu tenho no gráfico de linha essa análise temporal. Gráfico de pizza. O gráfico de pizza, ele é aquela análise proporcional, tá? Então, o gráfico de pizza, quando eu estiver trabalhando com ele, eu estou fazendo uma análise proporcional. Eu tenho uma única categoria, nesse caso, tipo de venda, e eu quero ver qual que é a proporção. Então, batendo o olho aqui, olha, eu vejo que o cinza e o azul estão de tamanhos semelhantes. Então, móveis e eletrodoméstico, e daí eu venho aqui, né, na minha legenda, provavelmente tem valores semelhantes. Vamos ver. Ó, móveis e eletrodoméstico, ó, 200 mil de diferença. Beleza. São valores próximos para esse nível que a gente está analisando aqui. Então faz sentido eu ter confundido, né? Beleza. Esses 3 que eu te mostrei, eles são, digamos, os pais dos demais. Todos os outros derivam dele. Tá? Se todos os outros derivam dele, significa que, no geral, quando a gente trabalha com gráfico, a gente vai trabalhar com essas 3 dimensões. Análise categórica, análise temporal, análise proporcional. Tá? Então, são essas 3 áreas que a gente trabalha. Por exemplo, barra. Qual é a diferença para o gráfico de barra e para o gráfico de coluna? O gráfico de coluna é em pé, o gráfico de barra é deitado. Só isso. Mas tudo vai, lembrando daquilo que eu sempre falo, da mensagem que você quer passar para a pessoa. Nesse caso aqui de vendas, o gráfico de barra, ele me dá uma ideia, ou pelo menos essa é a sensação que me passa, que é um valor progressivo. Que cada um desses argumentos, eles podem crescer mais para a direita. Eles têm uma tendência de aumentar. É a sensação que ele passa. A informação que ele está passando é a mesma do gráfico de coluna. Mas a ideia prática é que ele está numa progressão. Então, eu tenho possibilidade de aumento. Então, imagine. Vamos supor que você tem uma empresa de vendas e você está separando por vendedor.
qual que seria mais interessante de eu dar para o meu vendedor? Um gráfico de coluna, que parece ser estático, ou um gráfico de barra, que parece ser progressivo? O gráfico de barra, porque ele instiga a competição. Ele instiga que você pode mais. Então, o gráfico de barra traz essa ideia. Então, por exemplo, a papelaria. Poxa, a papelaria pode correr atrás de bater a roupa, pelo menos. Porque eu consigo bater a roupa. Então, é isso que a gente vai trabalhando. Gráfico de área. O gráfico de área nada mais é do que o gráfico de linha, só que agora é pintado a área abaixo dessa linha. Tá? Com exceção do pixel, o gráfico de linha e o gráfico de coluna pode ser usado mais de uma categoria, mais de um argumento. Tá? Então daí ficaria duas linhas ali cruzadas. Você ia falar alguma coisa? Não, não. Não? Por exemplo, aqui, ó, né? O gráfico de linha fica com duas linhas. O gráfico de área com duas áreas, né? Uhum. Por que eu usaria o de área e não o de linha? O de área, ele dá a ideia de dimensão. Então, se eu estou pintando, eu estou falando, tudo isso daqui é o que eu quero. Tudo isso daqui é a minha informação. Então, eu tenho uma ideia de dimensão, de tamanho, né? Coisas que o gráfico de linha ele é mais sutil, porque o gráfico de linha é só uma linha. Mas, tipo, com esses mesmos dados, é possível utilizar dois tipos de gráficos diferentes? Sim, com toda certeza. Geralmente vai cair naquilo que eu te falei. Então, coluna, para esse tipo de dado que eu estou tendo aqui. Esse meu dado aqui é categórico. Eu poderia usar coluna, poderia usar o pizza, porque ele está fazendo uma comparação, poderia usar o barra. Então, qualquer um desses três faz sentido. O que eu tenho que optar é o que eu quero passar. Qual que vai ser mais fácil de fazer a leitura, né? Mas os três tipos é válido. A gente tem que escolher bem para passar a mensagem correta, né? Mas sim, todos. Dispersão. Esse daqui, vou ser muito sincero, ele é mais utilizado na área estatística, tá? Fora da área estatística, não vejo uma aplicabilidade, porque ele é um gráfico de dispersão. Então, o que é o gráfico de dispersão? Eu tenho ali uma série aleatória de dados e tenho várias ocorrências. Então, eu, por exemplo, fiz testes. Então, eu fui lá e fui testando algumas informações. E daí eu vejo aonde está concentrada a maior parte das minhas bolinhas. Porque ali é a maior probabilidade de acontecer o fato que eu estou estudando. Então, isso aqui é puramente estatístico. Ele sai totalmente daqueles três pilares que eu comentei, tá? Ok. Gráfico de mapa. Esse aqui também ele sai totalmente daqueles três pilares. Agora, nós já estamos falando de Uruguai e Peru. Eu coloquei aqui os países, né, da América do Sul. Então, aqui na categoria, se eu venho em mapa, ele começa a carregar. Aqui, ele não achou. Pior que ele não achou os países. Eu tenho que aceitar, né, as informações. Olha só. Então, eu crio um gráfico de país, um gráfico geográfico. E aqui eu tenho uma distribuição. Então, agora, como que eu teria o valor exato? Posicionando o mouse. Ó, Brasil, 1.580.000. Bolívia, 950.000. O Chile, por aí vai. Só que daí é um gráfico de intensidade. Quanto mais azul escuro, maior é o meu número. Quanto mais azul claro, menor é o meu número. Certo? Ok. Uhum. Esse gráfico aqui é muito usado. Importantíssimo mesmo. Acho muito visual, muito bacana ele. Você vê que ele até já sugere aqui, ó. Ações. Isso aqui é puramente para o mercado de ações, tá? Então, é um gráfico de mercado de ação, bolsa de valores, tanto que as informações e os dados que nós temos aqui nem é possível fazer. Então, para criar esse gráfico, organize os dados da sua planilha nessa ordem. Ó. Então, tem que ter uma planilha no seguinte: preço na alta, preço na baixa, preço de fechamento. Use datas ou nomes de ações como rótulo. Então, eu preciso ter essas informações. Superfície. Esse de superfície, eu preciso ter duas séries de dados. Então, vamos colocar aqui duas séries de dados. E nada mais é do que o gráfico de linha, ou melhor, o gráfico de área em 3D. Dificílimo usar, porque ele é muito complexo da gente analisar. Uhum.
Bem Sendo bem complexo. sincero, eu odeio ele. Eu não gosto assim. Para mim, ele é muito complexo, então não faz sentido eu usar. O gráfico de radar, ele é um gráfico também de proporção. Então, qual que é a lógica do gráfico de radar? Brasil. O azul está quase chegando no Brasil. Ó. O azul está mais perto do Brasil do que do Peru. Por quê? Porque eu tenho mais... O valor do Brasil é mais alto do que o valor do Peru. Então, é um gráfico que ele vai se alterando ali. Então, por exemplo, Chile. Está mais perto do Chile do que do Brasil. Então, o valor do Chile é maior do que o do Brasil. Isso aqui, ele, por incrível que pareça, ele é muito usado em testes psicológicos. Tem uma aplicabilidade bem interessante na psicologia. Mapa de árvore. Esse mapa de árvore, eu, sendo bem sincero, eu nunca entendi o porquê desse nome. Mas o mapa de árvore nada mais é do que um gráfico de pizza, só que quadrado. Então eu tenho a mesma relação de proporção que eu teria no gráfico de pizza, só que agora eu tenho um gráfico quadrado, né? Tudo bem, depende do estilo que você quer seguir. Mesma coisa a explosão solar. Em alguns lugares, a explosão solar é conhecido como gráfico de rosca, né? Por quê? Tem um buraco no meio. Então nada mais é do que uma pizza com um buraco no meio. Então é um gráfico de pizza, só que com o centro. Uhum. Histograma. Histograma é usado para datas. Então vamos fazer aqui, ó, datas. Histograma. Olha só, a primeira coluna é de 2017 e 2020. A segunda coluna, 25, 21, 25. Isso tudo aqui a gente pode mudar. Tá? O histograma nada mais é do que um gráfico de coluna com uma análise temporal. Por quê? O gráfico de coluna agora está grudado. E por que ele está grudado? Porque ele é contínuo. Quando acaba 2021, já começa 2022. É contínuo. Ele não termina, ele não tem um fim. Né? Então não existe essa quebra aqui no centro. Ele é contínuo. Então ele tem de 2017 a 21, né? Então aqui começo de 17 até começo de 21, começo de 21 até final de 25. Beleza. Caixa estrela, mesma coisa que o gráfico de dispersão, só que agora eu tenho um gráfico, o formato dele é diferente, novamente muito utilizado na estatística. Cascata é algo interessante. Cascata tem uma ideia de somatória. Então, ó, Brasil. O Brasil ocupou de 0 a 1.580.000. A Argentina começou de 1.580.000, acrescentou mais 1.396.000 e chegou próximo de 3 milhões. O Chile começou próximo de 3 milhões, acrescentou mais 1.700.000, chegou próximo de 5. Então, é uma continuidade. Onde que eu posso usar isso aqui? Numa análise que eu estou querendo, por exemplo, bater uma meta. Então, eu vou somando a minha escadinha. Ele cria uma escada, uma progressão. Ok. Né? Se ele diminuir, ou seja, quer ver? Eu vou colocar um negativo aqui no Chile. Ó. Olha só. Então, aumentou, diminuiu e aumentou a partir da diminuição. Então, ele é um gráfico progressivo, contínuo. Ok. O funil nada mais é do que um gráfico de proporção também, só que agora ele é centralizado. Então, a gente vai ter barras, só que são centralizadas. Muito difícil usar, estou sendo muito sincero. Ele fica bem bacana se a gente faz o seguinte, ó. Se a gente ordena do maior para o menor. Por quê? Porque daí ele vai ficar de fato um funil. Olha lá, então ele fica um funilzinho, né? Ele vai caindo. Gráfico de combinação, então a coluna clusterizada e linha. Então isso aqui nada mais é do que uma junção do gráfico de linha com a junção do gráfico de coluna. Tenho que selecionar duas séries de dados. E essa é a ideia. Então, eu posso aqui alterar, né? Então eu posso alterar o tipo de gráfico que eu quero usar nos dois. Posso deixar como eixo secundário, então ele vai criar um eixo à parte, mas não vou deixar não. E ele me traz duas informações. Então ele me traz a informação em coluna, que é a informação de vendas, e a informação em linha, que é a informação da quantidade.
A gente viu muito isso em um lugar. Deixa eu ver se eu consigo. Essa série de dados aqui não permite que eu faça o gráfico do histograma. Mas não sei, né, como que foi lá na Angola, né? Mas aqui no Brasil tinha muito esse gráfico no período da pandemia, que é o gráfico combinado do histograma para o de coluna. Aqui. Então, o que esse gráfico falava? Isso está bem ruim de ver, né? De ver, vamos ver se consigo abrir ele aqui. Então, olha aí, ó, eu tenho um gráfico de coluna, um gráfico, desculpa, né? Histograma, então as colunas elas são dadas. Então eu não tenho essa distinção. Por quê? Termina um dia, começa outro. Termina um dia, começa outro. Vai. O gráfico de linha é uma média móvel que vai crescendo e diminuindo. Então eu tenho todas as informações em um único gráfico. Problemas e vantagens. Eu acho que para mostrar na televisão, que foi o que acontecia aqui no Brasil, né? Isso aqui era mostrado na televisão todos os dias. Pra gente ver aqui, esse aqui que eu queria mostrar. Pra gente ver o acompanhamento. Não te ouço, Guilherme, não consigo te ouvir. Não? Ixi, deu problema aqui. Ficaste sem som, não te ouço. Então, vou atualizar a página. Tá. Eu Ainda não. Não. Agora tá me ouvindo? Sim, agora sim. Olha, meu fone. Agora tá me ouvindo normal. Sim, agora estou sim. Que esquisito, foi algum bug que deu. Compartilhar. Qualquer coisa você fala, tá? Certo. Mas, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, que ele entrava todo dia no principal jornal aqui do Brasil, Jornal Nacional. Que são duas informações em uma. Vantagens e desvantagens desse gráfico combinado. Eu acho que para você divulgar esse gráfico para o Brasil inteiro, onde a gente tem pessoas de baixa formação e alta formação, é ruim. Porque você precisa entender esse gráfico. Ele é complexo de você entender. Mas ele é um gráfico muito bom para fazer outros tipos de trabalhos, como trabalho acadêmico e trabalho em organização, em empresa. Porque ele traz duas informações em um lugar. Né? Alguma dúvida da utilização dos gráficos? Quanto ao gráfico de barra, não é? O primeiro. Tipo, tem aí os O valores vertical? em vendas. Esse Tenta... aqui mesmo? Sim, este. Esse aqui é o de coluna. Este, este é o de coluna, ok. Certo. Existe a possibilidade tipo, de eu alterar tipo preferência de cores? Tá aí tá em azul e laranja, será que é possível alterar as cores? Sim, sim, sim. Agora, Dalécia, a gente vai passar nessa parte da edição. Daí a gente vai alterar tudo. Tudo mesmo. Tá? Vou deixar esse gráfico aqui como base. E a gente vai usar esse daqui. Então, daí a gente vai alterar as cores da coluna. Tá? Então, vamos lá. Criei meu gráfico. Esse aqui é o gráfico que eu quero usar. Escolhi já o gráfico, pensei no meu gráfico, quero usar esse.
tem um monte de coisa que eu posso fazer. Então, ó, eu vou clicar no gráfico e ele vai abrir a ferramenta de gráfico design. Primeira coisa, eu tenho aqui alguns design pronto. Então, se eu clico nessa setinha estilo de gráfico, eu tenho design pronto. Ó. Mesma coisa que a gente viu lá atrás, né, que a gente viu em forma, em imagem, que já tinha coisas prontas. Nós Uhum. podemos usar, mas acho que você já reparou que eu não gosto de usar nada pronto, né? Então aqui em alterar cores, eu já posso alterar aqui, ó, pegar uma paleta de cor específica. Tá, mas ainda não é isso que eu Ok. quero. Né? A gente quer alterar especificamente alguma coisa. Então vamos lá. Depois eu venho aqui, volto na guia design, vamos na guia formatar. A guia formatar, repare, eu acho que ela é idêntica à de formatação de forma. Eu falei eu acho porque eu não lembro se tem alguma diferença. Ou seja, eu tenho da mesma maneira que eu formato uma forma, eu posso formatar um gráfico. Então, por exemplo, eu não quero laranja. Clico em laranja, estilo de forma, preenchimento de forma, escolho a cor que eu quero. Não, nenhuma cor daqui está me agradando, então vem mais cores. Daí eu tenho mais cores. Ainda assim não me agradou, então vem personalizar. Daí eu tenho todas as cores possíveis e imagináveis. Que daí aqui eu tenho Uhum. que ser conquistado. Então, ó, eu tenho as cores, eu posso pôr um verde, vamos pôr um azul. Então você pode ajustar as cores aqui ou escolher no padrão. Escolhi minha cor, ok. Olha lá. Ah, não. Agora esse daqui eu quero fazer o seguinte, eu quero uma cor escura. E daí eu consigo colocar a cor que eu bem entender. Quando eu Uhum. mudo aqui a coluna, eu já mudo a legenda. Tá? Além disso, a cor do fundo do meu gráfico eu posso estar mudando. Ok. Então eu clico nele, formatar. Eu só cliquei no gráfico, no espaço em branco. Isso é muito importante. Preenchimento de forma, escolho a cor que eu quero. Vou pôr uma chamativa para a gente ver. Ó. Né? Geralmente a gente coloca uma bem fraquinha atrás e uma mais forte na frente. Uhum. Mas daí você vê aqui, nossa, o azul escuro tá ótimo, o azul claro não tá dando para enxergar direito. Então, você pode clicar nele e pôr um contorno de forma. Por exemplo, pôr um contorno aqui. Ó, então ele está com um contorno. Eu clico novamente, posso fazer o mesmo que eu fazia lá atrás. Ó, aumentar o contorno, colocar pontilhado no meu contorno. Então tem várias situações que eu posso estar trabalhando. Né? Os efeitos, eu posso fazer sombra, brilho, bisel e rotação. Eu posso rotacionar o meu gráfico. E vou tirar aqui o contorno e vou mudar a cor. Vou deixar um pouquinho mais forte. Beleza. Então, essa formatação básica é bem natural. Da mesma forma que eu posso formatar a letra. Então, eu cliquei aqui na letra, selecionei. Repare ó, que eu selecionei o eixo X inteiro. Venho em página inicial e posso fazer a formatação textual da mesma forma que eu faço um texto normal. Ok. Aumento o meu texto, mudo a fonte do meu texto, mudo a cor do fundo, mudo a cor da fonte, ponho negrito, itálico, sublinhado, ponho sublinhado duplo. Então, tudo isso eu posso estar fazendo exatamente da mesma forma que eu faria um texto comum dentro do Excel. Uhum. Aqui uma coisa que está interessante, com ele selecionado, se eu venho aqui no grupo edição, eu clico na borrachinha, não, ele não está aparecendo limpar formatos, esquece. Então vou dar aqui o Ctrl Z, só para a gente voltar. Opa. Aí, mesma coisa aqui o eixo, mesma coisa a legenda. Eu posso estar fazendo essas formatações da forma mais natural possível, tá? Título, como que eu altero o título? Dando 2 cliques. Então coloquei, apaguei e posso colocar. Então, vendas por país. Sempre tente deixar um título bem intuitivo. O título ele tem que descrever muito bem o que está acontecendo naquele gráfico. Tá? Por quê? Porque ele tem que facilitar eu ler o gráfico. Então, se o título do meu gráfico é venda por país, o que eu vou encontrar no meu gráfico? Venda por país. Então, eu já começo a pensar, beleza, então a minha análise vai ser por país e eu vou estar trabalhando os valores de venda. Né?
Ok. E agora, uma coisa importantíssima, que é em design, eu tenho aqui, adicionar elemento do gráfico. Tudo isso que eu passei no gráfico de coluna da Lestio é exatamente igual em todos os gráficos. Tá? Então, a aplicação é a mesma. E é Ok. isso que a gente vai ver aqui também. O elemento gráfico é o mesmo. O que, que muda? Quando eu clico em elemento de gráfico, tenho todas essas opções. Alguns gráficos, como por exemplo, ó, quer ver? Eu vou colocar um gráfico de pizza. Eu tenho menos opções, eu só tenho 3. Gráfico de coluna, eu tenho um monte de opção. Né? Porque o estilo do gráfico me permite algumas análises diferenciadas. Ok. Então vamos lá, adicionar elemento gráfico. O que é o eixo? O eixo é o principal, o horizontal e o vertical. Eu posso tirar ou colocar. Então, eu tiro, cliquei no horizontal, tirei o horizontal. Opa. E eu posso tirar o vertical. Qual que é a minha lógica quando eu estiver formatando? Tente deixar o gráfico limpo, mas eu não posso perder informação. Do jeito que está aqui, eu estou perdendo informação. Uhum. Eu não sei qual país é cada coluna. Então eu volto e então coloco o eixo horizontal. Vamos colocar o eixo vertical também. E depois eu vou fazer um ajuste que eu gosto bastante. Título do eixo. Se eu quiser, eu posso estar colocando. Então, ó, título do eixo horizontal. Então eu posso pôr aqui, ó, países. Poxa, mas se aqui está venda por país, eu não preciso desse país. Ou, o que eu posso fazer? Tirar o meu título. Então, ó, título do gráfico nenhum. Então, Dalécio, aqui a gente pode estar trabalhando. Então, ó, coloquei agora o meu eixo na vertical e vou colocar valor líquido de venda. Poxa, então se eu estou olhando aqui agora meu dado, eu estou falando ó, países por valor líquido de venda. Eu já sei o que está acontecendo, mas ainda assim está esquisito, né? Vamos ver a legenda que ela está me incomodando um pouquinho. Então, a legenda ela está no inferior. Eu posso colocá-la na esquerda, na direita, ou superior, na direita e deixar sem legenda. Nesse caso, a legenda é fundamental, mas eu vou deixar na superior. Então, ó, já está tomando outra forma já. A legenda na superior já ficou melhor do que a legenda embaixo, Uhum. né? Aqui, ó, eu posso arrastar a legenda para cá também, ó. Então, deixo ela do lado. Então, eu já começo a desenhar o meu gráfico da forma que eu quero. Rótulo de dados. Isso aqui é algo que eu gosto bastante. Nesse gráfico aqui eu acho que não vai ficar bom, tá? Mas ele é basicamente o número exato da coluna. Por que que eu acho que não ficou bom? Porque eu tenho duas colunas, eu vou deixar uma só. Se bem que o número aqui também está muito grande, né? Mas ó, eu tenho no centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa, que é o que eu gosto de deixar, e texto explicativo, que eu acho que fica bem ruim. Né? Para eu deixar o texto explicativo, eu teria que tirar os dois eixos, porque no texto explicativo já tem todas as informações. Né? Mas, como eu vou deixar, eu não quero usar o texto explicativo, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu rótulo de dados, só que a extremidade externa. Vou usar meu rótulo de dados na extremidade externa. Não é isso que eu estou colocando, não. Aqui ele já colocou tudo como texto. Vou fazer o seguinte. Peraí. Ok. Que ele deu algum bug, porque eu não queria aquele texto interativo, né? Então, rótulo de dados externo. Só que, se eu tenho o valor exato de cada coluna, eu não preciso mais do meu eixo vertical. Então, eu tiro o vertical. Então, daí eu já fico com um texto mais limpo, olha só. Eu sei o que significa essa coluna crescendo, porque está escrito aqui do lado. Embaixo eu tenho os países. Aqui eu tenho a legenda. Né? Eu tirei, né? Mas eu posso pôr as duas.
mas nesse caso eu tirei. Se eu tiro, eu só tenho uma informação e eu sei que é venda por país, eu posso até tirar essa legenda, Alessio, e ficar mais limpo. Porque agora eu só tenho uma informação. Eu tiro assim. Beleza. Eu vou limpando o meu gráfico para ele ficar mais limpo, mais legível, né? Eu consigo ler melhor o que está acontecendo. Beleza. Agora eu tenho tabela de dados. O que é tabela de dados? Nada mais é do que um quadrinho embaixo com o valor por escrito do que está acontecendo. Eu posso ter código ou não. Se eu tenho código, acontece isso daqui, ó. Ele vai criar duas linhas e vai colocar a coloração aqui, né? Se eu tenho código, não, né? Se eu tenho duas séries, perdão. Não gosto, acho que fica muito poluído. Fica muito poluído a tabela de dados, eu nunca usei, para ser sincero. E eu tenho a linha, a barra de erro. O que é a barra de erro? É uma medida de estatística também. E eu posso colocar o erro que eu quiser. Não sei se você já viu, mas em pesquisa eleitoral que a gente tem aquela ideia de, vamos supor, X candidato tem 30% de intenção de voto, com uma margem de erro de 2 para mais, 2 para menos. É isso que ele está colocando, esse percentual. Se você quiser, depois a gente aprofunda mais nisso, tá? Mas eu não vou aprofundar porque eu acredito que a princípio a estatística não é o nosso foco. Mas se você quiser, a gente aprofunda, tá? Ok. Linha de grade horizontal principal é o que tá. O que é a linha de grade? São esses riscos aqui no fundo, mais clarinhos. Ele é para guiar o nosso olhar. Aí pense comigo, a minha leitura dessa planilha, desse gráfico, não é uma leitura vertical? Eu olho o país, olho o valor. Olho o país, olho o valor. É uma leitura vertical. Não faz sentido eu ter linhas horizontais. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou vir aqui em adicionar elemento gráfico, linha de grade, tiro o horizontal e adiciono o vertical principal. Olha como que já fica mais instrutivo o meu gráfico. Vou diminuir um pouquinho esse texto aqui, ó. Aí, que eu acho que ele fica um pouquinho melhor. Design. A legenda a gente já viu. A linha de tendência. O que é a linha de tendência? É assim, ó. Beleza, eu tenho aqui meus valores. A linha de tendência é usada para valores mais temporais. Então, qual é a minha tendência do meu dado? Vamos supor que cada um desses países fossem anos, eu tenho aqui a minha tendência de queda. Então, se a minha tendência é de queda, provavelmente o ano seguinte vai cair. Eu posso fazer uma linha de tendência linear ou exponencial. A exponencial ela vai estar considerando outra fórmula de cálculo. Então, você vê que ela fica mais abaulada, né? Ela fica mais redonda. Eu posso fazer uma previsão, então ele já vai fazer uma previsão ali, ele traz aqui ó, valores de previsão, então a minha tendência é cair, é queda. E eu também posso fazer uma previsão, uma média móvel, né? Deixa eu tirar a previsão. Então o que é a média móvel? É aquilo que a gente viu. Eu posso estar configurando a média móvel para aquilo que eu quero. Por exemplo, como eu comentei com você na época da pandemia, os gráficos que a gente via, que é aquele gráfico que eu te mostrei, ele apresentava quantidade de casos por dia e ele apresentava a média móvel a cada 15 dias. O que é isso, média móvel? Vai pegar 15 dias e fazer a média. Beleza, a média do 15º dia é 1. No dia seguinte, ele vai pegar mais 15 dias. Só que aí é que tá. Entendendo a lógica. Uma média móvel. Os 15 dias do segundo dia não é o mesmo 15 dias do primeiro dia. Por quê? Porque andou um dia para frente. Então, a média móvel ela vai fazendo média cada vez mais usando dados recentes. E daí a gente tem um comparativo. A média era alta e a média foi caindo ao longo do tempo. Alguma dúvida, Idalécio? Bem, a princípio, penso que não, só praticando, mexendo. Só praticando, exato. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, título do gráfico, rótulo do gráfico, então a gente também pode estar colocando alguns rótulos, né? Extremidade externa, por exemplo, ou melhor ajuste, então ele vai ajustar conforme ele bem entender. Mas vamos pôr aqui, ó, extremidade externa. A legenda, o gráfico de pizza eu gosto de colocar a legenda sempre à direita, tá? Ou o que eu posso fazer, ó, eu vou apagar a legenda, vou fazer o seguinte, ó, em rótulo de dados eu venho mais opções, e daí eu seleciono aqui, ó,
nome da categoria. Tá? Chile, Peru, então aparece o nome do país e o valor daquele país. Né? Então isso aqui também é bem legal, mas você vê que é totalmente parecido o gráfico de pizza com o de coluna na área de formatação. O mesmo acontece para o gráfico de linha também. Bom, eu tentei dar uma acelerada no tópico para a gente não acabar muito em cima da hora para você, mas passamos por todos os tópicos relacionados a gráfico. Tá? Hoje, como eu comentei com você, é a nossa última aula do Excel básico. Né? Que eu vou pedir para você? E daí, hoje à tarde, daqui a pouco eu já te mando uma planilha. Tá? Então, eu quero que você faça uma planilha para me entregar na segunda-feira. Se você ver que segunda-feira não vai dar, você me fala, a gente manda para quarta, sem problema nenhum. Mas por quê? Para a gente concluir esse módulo básico. Tá? A gente vai concluir esse módulo básico com essa criação da planilha. A planilha eu vou estar te pedindo para criar, para aplicar todos os conhecimentos que a gente viu no básico. Tá? E na segunda-feira, se der certo na segunda, se não der, você me fala, a gente passa para quarta, sem problema, que eu sei que final de semana é mais corrido. Na sexta agora a gente não tem aula para te dar tempo também de fazer essa planilha. E daí na semana que vem, na nossa aula, seja ela segunda ou quarta, você vai me avisando, a gente corrige a planilha, eu dou uma olhada, dou uns apontamentos do que pode melhorar ou não, e tiro suas dúvidas do Excel básico e a gente já inicia o Excel intermediário. Certinho? Certinho, beleza. Pode ser? Combinado? Pode ser, combinado.